Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h02. Olá, bom dia. Terça-feira, 11 de abril, está começando o Elas na Pan, a sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã, neste que é o bate-papo do rádio mais aguardado da semana. Aqui o papo é reto, de alto nível, repleto de dicas que vão facilitar a sua vida, te manter informado e pronta para acompanhar esse mundo cada vez mais veloz. Hoje a conversa vai render muito e eu já vou adiantar o tema central da nossa pauta para você: felicidade. Me diga uma coisa, você tem se perguntado se está feliz ou se é feliz? Mais do que isso, você já se deu conta do que deixa ou faz você feliz? Uma coisa é certa, isso pode variar e muito de pessoa para pessoa. Até mesmo os mais consagrados filósofos explicaram a felicidade sob pontos de vista muito diferentes. O Aristóteles, por exemplo, que é o mais proeminente dos filósofos metafísicos, disse que a felicidade é o maior desejo dos seres humanos. Para ele, a melhor forma de conseguir ser feliz é por meio das virtudes, ou seja, cultive as boas virtudes e você alcançará a felicidade. Outra coisa que Aristóteles disse foi que a felicidade é um estilo de vida. O ser humano precisa exercitar constantemente o melhor que tem dentro de si. Epicuro, outro filósofo grego, defendia o princípio de que o equilíbrio e a temperança davam origem à felicidade. Para Nietzsche, a felicidade é uma força vital, espírito de luta contra todos os obstáculos que restringam a liberdade e a autoafirmação. Portanto, gente, essa história de eu só quero é ser feliz parece ser mais complexa do que a gente imagina, né? Ou não? Felicidade é simples ou é a gente que complica tudo? Por isso, eu trouxe ao estúdio gente que, além de querer ser feliz, estuda e pesquisa a felicidade. E gente que faz coisas e é feliz por isso, né? E se eu fosse você, ficava ligadinha na 99.5 FM a partir de agora. Fica comigo até às 10 da manhã. Eu sou a Cris Sanches e você tá comigo aqui no Elas na Pan. Elas na Pan. Olha, eu não sei quanto a vocês, mas eu tô bem feliz hoje, viu? Aliás, as terças-feiras nos últimos meses sempre me deixam assim um pouco mais feliz, porque eu posso estar aqui falando com vocês e também porque eu recebo no estúdio gente interessante e querida, que eu sei que vai fazer diferença na vida das pessoas que ouvem o programa. Então, fazer o meu trabalho me deixa muito feliz. E já faz 30 e tantos anos isso, viu? Agora eu vou contar para vocês quem são os meus convidados. Um deles está vindo de São Carlos, ainda não chegou. Acabou de chegar. Ele acabou de chegar, o professor Jorge Oish, vindo de... Olha, gente, ele veio de São Carlos para participar do nosso programa. O professor Jorge Oish é matemático e estatístico. Ele é sócio fundador da Zenbox, a startup baseada na aplicação da ciência da felicidade como serviço para revolucionar a forma como as empresas cuidam do bem-estar de seus funcionários. Eu vou deixar que ele se apresente um pouco mais, ele vai tomar um fôlego. Daqui a pouquinho ele já vai se apresentar. Eu trouxe também aqui no estúdio a queridíssima minha amiga Lorena Mangabeira, que inclusive sugeriu a pauta desse programa. Ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram me mostrando o trabalho do professor Jorge Oish. Eu fiquei curiosíssima e convidei na hora, né, para vir para cá para a gente fazer esse programa especial. A Lorena é consultora, especialista em desenvolvimento humano, com foco em autoconhecimento, bem-estar e felicidade. Depois ela conta mais sobre ela. E eu trouxe outra pessoa aqui importante, uma piracicabana, que acabou de se tornar piracicabana, recebeu o título de cidadã, que faz um trabalho maravilhoso pela arte, pela cultura da nossa cidade. Eu trouxe aqui a Camila Pupa, que é bailarina, professora, coreógrafa e mestre de balé clássico.
e que é a diretora artística da Companhia Estável de Dança, a nossa CEDAN, que está fazendo 15 anos este ano, agora em agosto. Ela vai contar para a gente sobre as novidades que a CEDAN está trazendo e vai falar disso que ela ama fazer, que é a dança, que faz ela feliz. Ela já me falou que é feliz fazendo dança. Então, eu queria dar o meu bom dia. Eu vou começar pela Lorena, viu, professor Oishi? Eu vou começar pela Lorena. E, Lorena, por favor, bom dia. Obrigada pela presença, obrigada pela sugestão de pauta. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje, viu? Obrigada, viu, Cris? Bom dia a todo mundo. Enfim, acho que se eu for falar sobre felicidade hoje, foi isso que me fez fazer minha transição de carreira. Foi trabalhar, foi perceber que era possível trabalhar com felicidade e extrair das pessoas o que elas têm de melhor. Na verdade, esse é o objetivo da nossa vida, ser feliz, né? É bíblico, está na neurociência, está nas pesquisas, independente de religião, de crença, mas a gente está aqui para ser feliz, né? E como que a gente descobre isso? Fazendo o que a gente gosta, descobrindo o nosso propósito de vida, se conectando com o que faz bem. E o que a gente insiste, os seres humanos, a gente insiste em olhar só o que faz mal, para que a gente possa o tempo inteiro estar se corrigindo. Mas a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente tem que criar uma estratégia de fazer a nossa vida a partir do que a gente tem de bom. E isso que transforma o mundo, né? Eu falo que se cada vez a gente transformar o nosso lar, transformar a nossa família, a gente consegue reproduzir em qualquer ambiente. Porque se eu estou feliz na minha casa, na hora que eu saio, é impossível querer brigar com A, com B ou com C, né? Porque eu estou feliz dentro do ambiente mais seguro e dentro do ambiente que mais eu sou vulnerável. Então, isso é natural, mas é claro, né? Não é que a vida vai ser um eterno mar de rosas, mas a gente tem a oportunidade de escolher a partir de um desafio. Eu costumo falar para os meus clientes, né, para meus clientes, que existe a dor e o sofrimento. Imagina que você dá uma topada. E aí, se você dá uma topada, vai sentir uma dor, é óbvio, né? Só que você dá topada e segue a vida. A dor tá lá, passa e você começa a fazer as coisas que passou. O sofrimento é uma escolha, é você passar o dia inteiro olhando para aquela, nossa, porque aquele fulano não ajeitou a calçada, porque Beltrano fez isso, porque onde já se viu o prefeito não fazer tal coisa, onde já se viu a minha vizinha, onde já se viu, nossa, chega em casa e põe aquele negócio de gelo no pé. E nisso passa o dia inteiro se desgastando por uma dor que a pessoa decidiu virar um sofrimento. Remoendo, né? O famoso remoendo, exatamente. Né? E é uma escolha. O mais legal é que é uma escolha. Então, o legal é olhar para a dor e tentar ressignificar e fazer as coisas. Não tem a ver com positividade tóxica, né? Tem a ver com você ressignificar e conduzir a vida para que você aumente seu nível de bem-estar. Então, isso é uma... Bom dia, obrigada por estar aqui comigo. Uma alegria receber você. Obrigada. Camila, bom dia. Bom dia. Finalmente, Cris, eu te conheço. Aqui. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. A gente já vem marcando faz tempo. Essa cidade linda que me trouxe aqui através da Caterpillar, pelo meu marido, como eu estava te contando, há 30 anos. E aí resolvi ficar, né? Criando os meus filhos nessa cidade maravilhosa. É aquilo que você disse. Cheguei no lugar e fiquei muito feliz, né? Já te digo que a dança me faz extremamente feliz, né? Através do hormônio, da serotonina, que o movimento, que é o hormônio da felicidade, que nos traz. E eu falo sempre para os meus alunos, escutem seu coração, escutem seu corpo. Ele te diz para onde te levar, né? Você tem que realmente amar o que faz. Porque a dança, realmente, ela nos traz uma disciplina de vida, né? E transmissão de papéis, de felicidades, de movimento, de alegria, e até contando a história da nossa civilização. É verdade, né? A dança é muito importante. De poder trazer meu conhecimento a Piracicaba foi realmente muito prazeroso, né? E daqui extraímos, aqui nós temos uma terra de muitos talentos, né? Já temos muitos talentos internacionalmente reconhecidos. E isso é a maior satisfação que uma ex-bailarina, uma professora, coreógrafa e maître pode ter aos 61 anos de idade, aposentada
e na luta. Que bom, um prazer receber você, é uma alegria, viu, Camila? Obrigada por aceitar nosso convite. O professor Luiz já tomou a água, já tomou o fôlego dele, mas ele está bem em forma, ele deve fazer esporte aí, né? Está bem, né, professor? Puxa o microfone pertinho do senhor, por favor. Isso. Bom dia, muito obrigada por deixar a linda São Carlos e vir até a Piracicaba para falar de felicidade. Isso aí deve ser uma força que mobiliza mesmo, né, professor? Não, é verdade. Dê um bom dia, Cris. Obrigado pelo convite. Né? Obrigado a Lorena por ter intermediado. E obrigado por estar aqui presente, né, hoje. E eu queria, assim, inicialmente, né, só dar também um alô para o pessoal que está nos ouvindo, né? E dizer para eles que eu estou muito contente de poder estar falando alguma coisa que possa servir para, né, cada um que está nos ouvindo. Porque felicidade é uma coisa que todo mundo busca, embora às vezes não saiba, né, exatamente que está buscando. Onde. É. O pessoal quer aí o emprego dos sonhos, quer o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, né, viagem dos sonhos, e não sabe que está em busca da própria felicidade. Né? Então, no fundo, o cenário de fundo é a felicidade, quer queira, quer não. Todos nós buscamos, e por isso mesmo que é um tema tão fascinante, né, que é estudado já há tanto tempo, desde a antiguidade, né, todo mundo vem buscando a felicidade, e nada poderia ser melhor do que a gente estar estudando esse tema, né, e podendo, através do conhecimento que a gente vai desenvolvendo, né, vai aprendendo no decorrer do tempo, usar não só do ponto de vista próprio, né, pessoal, né, eu me sinto uma pessoa extremamente feliz hoje, né, como também poder, assim, de alguma forma, levar para as pessoas aí que nos ouvem, e que não são poucas, né, provavelmente tem muita gente nos ouvindo nesse momento, sim, e que os conhecimentos que a gente vai poder conversar um pouquinho aqui hoje possa também servir para abrir a mente, né, das pessoas e elas abrigarem a felicidade na sua agenda. A ideia é justamente essa mesmo, professor. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui, e eu queria abrir o programa, né, já fazendo uma questão. A Lorena me mandou, né, os seus dados, enfim, o senhor é um matemático, estatístico, né, um homem das exatas, da ciência, professor universitário aposentado, foi professor na UFSCar há quanto tempo, professor? Há 35 anos. Puxa vida, numa consagradíssima universidade pública brasileira. E aí eu fico me perguntando como é que um homem das exatas, um cientista, né, se envolve a estudar e a pesquisar a felicidade. Qual foi o gatilho? O que é que levou o senhor para esse caminho, professor Oishi? Eu acho que todos nós trazemos, né, desde berço, uma força muito grande que nos impele, né, numa certa direção, e que essa direção, ela não é tanto porque a gente a construiu, né, a partir só de conhecimentos que a gente foi levantando durante a vida. Acho que todos nós já trazemos internamente alguma coisa que nos impele, né? Então, por mais que a gente, através do esforço intelectual, né, de aprender, a gente caminha para essa ou para aquela direção racionalmente, mas essa tendência interior é uma coisa que fala muito alto, e quando a gente bota a cabeça no travesseiro, quando a gente está nos momentos mais zen, vamos dizer assim, né, mais tranquilo, isso aí começa a aflorar e começa a dar grugumilo no nosso cérebro, mas espera lá, né? Será que é só isso mesmo? Será que, por exemplo, eu fui professor durante mais de 35 anos, na verdade, na Universidade Federal de São Carlos, né, orientando o trabalho, né, de graduação, pós-graduação, né, mestrado, doutorado, tudo isso. Mas sempre vem aquele questionamento, mas será que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer? Será que é aquilo que eu, né, trago lá no fundo da minha alma? E a resposta quase sempre era uma interrogação, né? Uma baita interrogação, porque eu sempre gostei de pessoas, mas eu sempre tive muito medo de pessoas também, né? Porque se por um lado você gosta de pessoas pelo bem que elas nos proporcionam, também as pessoas nos fazem sofrer bastante. Eu falo, mas por que essas coisas acontecem, né? Então, o meu interesse para aprender mais o que é o ser humano já começou há muito tempo, não é de agora. E quando a gente, através desse processo, né, porque é um processo que a gente vai se envolvendo pouco a pouco, eu quero me conhecer melhor, para que através do meu conhecimento eu possa conhecer o próximo, né, os outros. E esse processo, ele é desencadeado por essa, né,
por essa força interior. E com isso, quando você tem acesso aos primeiros conhecimentos e que de fato começa a fazer sentido você entender o que é o ser humano, né, a partir da sua própria vivência, sua própria experiência, você começa a sentir-se, pera lá, né, parece que respostas existem. Eu é que não sei ainda quais são, mas respostas existem. Então, vamos dizer assim, a grande questão é fazer perguntas. Quando a gente aprende a fazer perguntas, para qualquer coisa que seja, né, a natureza ou as coisas começam a nos responder, desde que a gente esteja muito ligado, né, muito atento, né, ao que a natureza, o que as coisas estão falando com a gente. Então, esse processo de que a gente vai devagarzinho descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá, né, vai formando, né, vai dando aquela sustentação e também um feedback, porque à medida que você descobre uma coisa, né, nova, uma coisa que faz sentido, né, naquele processo de busca, você começa a sentir-se bem, você tem um retorno, né, daquela coisa que te faz bem. É o caso da música, da dança, né? A dança, a flexibilidade que a dança proporciona, muita gente não percebe. Mas eu, quando estudo dança, por exemplo, eu não estou tão pensando no aspecto lúdico apenas, mas é também no aspecto de movimento que a gente faz, que esse movimento, vocês podem notar, uma pessoa muito tensa, muito dura, ela é muito dura, ela não consegue fazer movimento. À medida que você vai se soltando, né? É a vida que está te propiciando a condição de você se entender, ou seja, quando você se solta, né, você vê que aquela grande dificuldade que você tem de prosseguir na vida se deve à dureza com que você a enfrenta. Você é que nem um robô, né, você não tem muita flexibilidade. À medida que você se solta, né, se soltando, você vai sentindo mais leve, parece que você vai se encaixando nas coisas, e as coisas começam a conversar com você numa outra linguagem muito melhor, muito mais construtiva, né, e que te traz prazer, te traz satisfação. E essa satisfação, né, aumenta, porque o seu feedback é positivo, todos nós sabemos disso, né? A gente gosta quando ela tem um retorno positivo e a gente quer investir mais e mais. Então, a minha busca para a felicidade, saindo da área de exatas, né, porque eu fui matemático primeiro, depois eu vi que a matemática era muito dura, né, uma ciência muito pesada. Eu comecei a ver que não era bem aquilo. É claro que eu fui impulsionado por isso, por causa de alguma coisa que aconteceu comigo. E que pena que eu não tenho tempo para contar aqui, mas são sempre coisas que movem a gente numa direção que a gente às vezes não queria, né? Mas ela te força, e aí eu fui mudando, fui saindo da matemática, fui para a estatística, que é mais flexível, que estuda o mundo, né? De uma forma muito mais leve do que a própria matemática, e com o passar do tempo eu vi também que a matemática e a estatística ela não me dava condições de entender perfeitamente o mundo. Aí eu fui para a área de saúde pública, né? Eu fui estudar saúde coletiva, fui estudar como é que, vamos dizer assim, as pessoas, como um órgão coletivo, eles funcionam. Então, nesse mecanismo, né, de mudança de uma área muito pesada para uma área mais, vamos dizer assim, humana, ela se procedeu em função de um processo todo que foi impulsionando. Se você falar assim, mas foi consciente, não. Eu diria que não. Eu fui empurrado pela vida, mas também impulsionado por uma força que, né, que sempre me motivou e continua me motivando, e cada vez mais. É mais ou menos essa força vital que o Nietzsche fala, né? Que a felicidade é isso, porque ela movimenta a gente, né? Nessa inquietude, faz a gente buscar alguma coisa. Eu acho que todos eles têm uma certa razão. Eu abri o programa falando um pouco sobre como os filósofos, né, descrevem e veem a felicidade, a origem dela. E essa força vital realmente ela faz a gente buscar. Eu queria saber, professor, o senhor falou de tempo e realmente vocês vão ver que o relógio vai voar aqui, sim, né? Ele vai, a gente não vai conseguir esgotar um assunto tão rico e tão profundo. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor é presidente do Instituto Cidades, né? E que é o responsável pelo mapa da felicidade do Estado de São Paulo. Eu confesso que eu desconhecia e achei fascinante, né? Existe um mapa da felicidade no Estado de São Paulo. E recentemente, em março, houve uma segunda edição da pesquisa que é feita para a composição desse mapa. É correto o que eu estou dizendo, né? Então, eu gostaria, professor, que o senhor me explicasse um pouco o que é esse instituto que o senhor preside, né? E o que é esse mapa da felicidade, porque agora eu fiquei muito curiosa. O mapa sempre é o caminho que a gente, né? Que você olha para saber para onde você vai. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho. Pois é, a primeira edição do Mapa da Felicidade nós realizamos em 2004.
Então, a gente tinha um trabalho, porque na época eu era, vamos dizer, o consultor de empresas, né? E nessa época, as duas empresas na qual eu tinha muito contato, que eram de ex-alunos meus, eles iam fazer um trabalho muito grande no estado de São Paulo. E como a gente ia fazer no estado de São Paulo, e como nós temos um ferramental estatístico muito forte, né, principalmente para coletar dados, para explorar dados que são bons para representar a realidade, né, representar a população, a gente ia fazer um mapa do estado de São Paulo e, né, foi a partir dessa, né, iniciativa que eu partiu de mim essa proposta, foi por que não fazer alguma coisa que meça a felicidade, né, aí do paulista, já que a gente ia fazer, né, uma pesquisa no estado de São Paulo inteiro. E com isso, o pessoal aceitou, né? Falou, opa, legal, vamos fazer assim. Então, nós criamos o primeiro mapa da felicidade do estado de São Paulo. Foi quase com 6.000 pessoas que nós entrevistamos em 74 municípios na época, né? Que foi sorteado aleatoriamente para representar o município, o estado todo. E o resultado foi muito surpreendente, né? Porque o que não era, vamos dizer, a felicidade não era o carro-chefe desse projeto. Era uma outra coisa, era o top of mind, né? Que é lembrança de marca do estado de São Paulo. Só que o mapa da felicidade ganhou uma projeção muito grande, porque felicidade, apesar de naquela época não ser tão comentada como é hoje, né? Hoje entrou na agenda de muitas empresas, etc. Sim. Mas naquela época a felicidade não era tão comentada assim, era uma coisa, né, interessante, mas não era comentada. Mas a partir do momento em que nós lançamos o mapa da felicidade, a Globo ficou sabendo, né, entrou em contato com a gente, nós levamos um Globo Repórter sobre felicidade. E eles até então não tinham noção do que era também o nosso trabalho. Quando eles viram o resultado do trabalho, eles ficaram encantados e o mapa da felicidade deu base, né, para um Globo Repórter quase inteiro. Eles foram recheando, né, foram ilustrando o resultado da pesquisa. Então, aquilo já mostrou para a gente que felicidade é uma coisa que dá ibope, né, que mexe com as pessoas, por esse lado, né, que as pessoas não param para pensar muito em si, na felicidade em si. Né, ela pensa, às vezes ouve falar, etc., mas não é uma preocupação assim, que, né, muito presente, né, conscientemente falando. E aquilo propiciou, vamos dizer assim, uma repercussão impressionante, até internacional. E são quase 20 anos atrás, né, professor? Exato. Naquela época, do que o senhor se lembra, o que chamou mais a sua atenção neste mapeamento? Quer dizer, a minha pergunta, no fundo, quer dizer o seguinte: a felicidade naquele momento era diferente da felicidade que foi apurada hoje? Depois você vai me contar dos resultados apurados e lançados agora em março. O que chamou a atenção naquela época do senhor? Chamou a atenção porque a gente achava, né, até então, a gente achava que as regiões mais felizes, porque nós dividimos o estado de São Paulo em 11 regiões, né, a região metropolitana nós dividimos em duas, a capital, São Paulo, e a periferia de São Paulo. E a gente achava que a região mais feliz era essas regiões aqui mais, vamos dizer assim, mais tranquilas, mais calmas, né, etc. E aí que isso nos surpreendeu, porque a região mais feliz do estado naquela época, em 2004, foi justamente a capital, São Paulo. São Paulo teve maior nota da felicidade que nós avaliamos. Isso chamou atenção, sim, porque, né, chamou atenção, eu pensei que a cidadezinha pequena do interior, mais calma, mais tranquila, o pessoal mais feliz. Não, aí a pesquisa mostrou que, embora essas cidades não sejam tão ruins, né, essas regiões, vamos dizer, mais tranquilas não sejam ruins, mas parece-me que isso aí, né, faz um bem e tal, mas não era o preponderante. O preponderante era o pessoal da capital, um pessoal já que tem poder aquisitivo, um bom poder aquisitivo, né, um pessoal que consegue aproveitar bem, vamos dizer assim, o que o dinheiro propicia, né, todas essas condições. Isso aí refletiu bastante naquela época, né, em 2004. Tanto que, né, foi ilustrado por um rapaz, um empresário, né, que tinha casa na praia, etc., como um ícone, né, da felicidade. Mas também chamou a atenção que a pobreza em si não estava tão assim, infeliz assim, né? Ou seja, que a felicidade é uma coisa que, embora possa depender, sim, né, das condições materiais, mas existe uma outra condição, né, interior, que também faz com que a pessoa seja feliz, embora com falta de muita coisa. É o caso de uma sensorista lá de BH, né, do Mercadão de BH, que tem um elevador. A sensorista do elevador,
né, é uma das pessoas mais felizes, porque ela com a convivência ali com o pessoal que sobe dentro daquele elevador diariamente, ela era, nossa, extremamente muito bem relacionada, conversava, dava receita de bolo, levava bolo para as pessoas que passavam ali, morava num cubículo, mostrando os dois contrastes, né, que um lado que era muito pobre, mais feliz, e o outro lado rico, também feliz. Ou seja, então essas condições não são tão dispares assim, né? Não é pobre tem que ser infeliz e rico ser feliz, né? Não é bem assim. Não está tão intrinsecamente ligada à questão financeira, material, a felicidade. Ela traz o conforto, mas ela não é... Sim. Isso já foi visto lá atrás, na pesquisa de quase 20 anos. Isso. Nessa de março, o que o senhor tem a nos dizer sobre essa pesquisa que saiu agora? E eu sei, porque até a Lorena me mandou o vídeo, coisas relacionadas às mulheres também, né? Sim. Tem um recorte aí para o público feminino. Fala um pouquinho disso para a gente. Pois professor. Em 2004, os homens, né, estavam um pouquinho acima das mulheres em termos de felicidade. Eram um pouco mais felizes do que as mulheres. Agora, em 2023, né, mudou, inverteu a coisa. As mulheres ganharam um protagonismo um pouquinho melhor do que os homens. Não tão acentuado assim, mas a diferença, né, foi sentida, ou seja, foi perceptível. Que as mulheres estavam bem abaixo dos homens em 2004, no entanto, houve uma reversão agora em 2023, mostrando que as mulheres elas estavam, vamos dizer assim, num patamar mais elevado que os homens. E a gente entende, né? Isso aí era mais ou menos, não digo muito esperado, mas a gente já tinha convicção que isso está acontecendo, né? As mulheres, de um tempo para cá, elas ganharam um protagonismo muito grande, né? Com toda a mídia, com todo o esforço, todo o trabalho, né, que as mulheres vêm desenvolvendo aí junto à sociedade, né? Tem um papel preponderantíssimo hoje, né, em todos os setores, inclusive no setor que antes era típico de masculino, né? Mas hoje a mulher ganharam também, né, muito destaque no emprego, né? Enfim, até em cargos diretivos importantes, ou seja, houve uma inversão de fato. E outra coisa, as mulheres, como elas estudaram mais, né, elas aprenderam mais, porque eu estou sentindo na universidade. Na minha universidade, a Universidade Federal de São Carlos, na maioria dos cursos, as mulheres eram muito maior em número do que os homens. Só tinha algum reduto que era na computação, me parece que ainda os homens ainda tinham certa vantagem. Mas nas outras áreas, as mulheres invadiram e inverteu-se, né, essa disparidade que havia antes em relação aos homens. Então, as mulheres elas começaram a estudar mais, a intelectualizar-se mais e buscar mais aquilo que a faz se torna bem, né? Se torna melhor. E com isso a gente sabia que mulher, né, teve essa então, ascendência. Um ponto interessante da pesquisa mais recente é que as mulheres avançaram no quesito Sim. felicidade, principalmente pela conquista de alguns direitos, pela sua maior inserção no mercado de trabalho e pelo maior acesso ao conhecimento. Em tese seria basicamente isso, professor? Exato. E aliado ao fato que os homens perderam um pouco dessa preponderância, né? Ou seja, o trabalho das mulheres, em termos, né, do seu avanço em todo o sentido, intimidaram um pouco os homens. Eu acho que isso aí está promovendo toda uma reflexão muito grande na sociedade, de tal forma que muita coisa que antes era uma coisa sagrada, né, uma coisa que não se mexia, tabus, verdadeiros tabus, hoje não. Hoje é preciso, né, isso aí está em pauta, está em discussão. E, né, eu tive acesso a um documentário japonês, não é daqui, né, mas lá do Japão, da transformação que esse processo está ocorrendo nessas civilizações, né, mais avançadas, entre aspas, né, de tal forma que os homens estão com medo das mulheres. Os homens, ou seja, é uma coisa que antes eles não tinham essa coisa, de repente começou a ter medo. Então, com tanto medo que até tirando a vida, né, das mulheres de uma certa forma, isso realmente é muito triste mesmo, né? E não haver esse crescimento e essa harmonização, né? Porque as mulheres têm que ocupar o espaço delas, mas, né, e dá para fazer isso perfeitamente ao lado dos homens, né? Claro, porque a gente não pode ficar atrás, né? Sim, sim. E realmente o senhor tem toda a razão. A gente sente que o público masculino, ele se sente meio perdido realmente com esse crescimento, com essa projeção que as mulheres estão conquistando aí a duras penas, mas estão conquistando, né? Sim. É um fator. A gente precisa ser feliz todo mundo junto, né, Sim, professor? claro, Nós vamos entrar no break. Bruno, tá tudo pronto aí? Vamos pro break e daqui a pouquinho a gente volta. Elas na Pan.
9 horas e 36 minutos. A psicóloga Cristiane Zulini traz uma reflexão sobre felicidade. É com você, Cris, no quadro Cuca Legal. Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Hoje trouxe uma dica para vocês sobre felicidade. O que é a felicidade? E assim, como pode ser medida? Como pode se obter a felicidade? A felicidade, ela varia de pessoa para pessoa. Às vezes, para uma pessoa, a felicidade é estar com a família no final de semana. Para outros é viajar. Para outros é comprar um carro. Para outros é estudar. Enfim, a felicidade varia de pessoa para pessoa. Mas uma grande dificuldade que eu estou enxergando em consultório nas mulheres é a cobrança excessiva que elas fazem consigo mesmas, associando assim consigo mesma: se eu tiver o corpo tal, se eu possuir a bolsa tal, se eu utilizar a marca tal, eu vou ser aceita e eu vou ser feliz. Isso gera um grande problema e uma angústia. Porque às vezes o que é vendido na mídia, o que é mostrado não é a realidade. Aquela pessoa, ela tem profissionais cuidando dela, ela tem pessoas que estão cuidando da alimentação, sabe, cabelo. Então a gente acha que aquilo é o mundo real e não é, infelizmente. Ou felizmente, né? O problema está em a gente apostar 100% da nossa felicidade em cima do que a rede fala, em cima do que a mídia publica. E aí eu vejo as mulheres, as adolescentes aqui no consultório nessa busca incessante pela beleza perfeita. Então são mulheres que já fizeram plástica no corpo inteiro, são mulheres que já colocaram botox em todo o rosto, são massagens desesperadoras, são às vezes medicações para poder atingir o modelo de corpo ideal que ela acredita ser o certo. Mas com esse comportamento, além de prejudicar a saúde dela mesma, né, porque ela está operando, anestesia, botox. Então assim, ela está mexendo no corpo dela, no corpo físico. Além disso, o emocional dela irá ficar totalmente desestabilizado. Ansiosa, deprimida. Por quê? Porque a gente nunca vai ter a felicidade 100%. E a gente nunca vai chegar no corpo perfeito. Então, mulheres, vivam a sua felicidade naquilo que te complementa, que te faz feliz, que te faz leve. Essa é a minha dica dessa semana. Até mais. Elas na Pan. Olha, você pode seguir a Cris Zulini, conhecer o trabalho dela, seguindo aí o perfil dela no Instagram, @Cristiane Zulini, psicóloga. É bem bacana, você vai gostar, viu? Bom, são 9 horas e 39 minutos, eu tô aqui no estúdio hoje falando sobre felicidade com o professor Jorge Oishi, com a Lorena Mangabeira e com a Camila Pupa, que é a diretora artística da Companhia Estável de Dança, com quem agora eu engato uma conversa aqui, Camila. Pois 15 anos, você está há 15 anos já na Sedan, né? Eu já participei por 4 ou 5 licitações públicas, né? Não estou aqui de graça, é uma disputa bastante complicada. Eu não sabia, verdade? Eu ganhei já 4 ou 5 licitações e foi muito prazer trabalhar aqui e isso me fez optar hoje por estar só com a Sedan. A Sedan começou em 2008 com uma lei elaborada pela Rosângela Camolese. Aliás, um beijo para a Rosângela Camolese, ela está sempre ouvindo nosso programa, ela como secretária de Cultura foi a que trouxe, né, que elaborou a lei, né? E eu fico muito feliz porque é uma lei que permanece abraçada tanto pelo nosso atual prefeito, como pelo nosso querido secretário Beltrame, que nos trata com muito carinho e respeito
está junto com a gente elaborando os nossos 15 anos. E tem programação especial, né, Sim, Camila? nós temos, fala um pouquinho pra gente. Nós temos as oficinas, Sedan convida com coreógrafos nacionais e internacionais. Já tivemos o André Malozá coreografando por um instante. Teremos o Nielson Soares, que vem revisitar uma coreografia famosíssima aqui na cidade, que se chama Blues, com uma remontagem nova de um balé clássico muito importante, que é o Padecato de Pune, que nunca foi montado aqui na cidade. E também temos a premiadíssima coreógrafa, a PCA, de dança contemporânea, que vem também nos presentear com curso e com coreografia. Que é a Cristina Neves. Cristina Neves. Você estava comentando aqui nos bastidores, e eu de anteninha ligada, né, falando sobre um curso que a São Paulo Companhia de Dança vai começar aqui por Piracicaba, é isso? Sim, exatamente. Nós teremos aqui no lançamento, no dia 25 de abril, na abertura da Semana da Dança, onde teremos os homenageados da cidade, que mais se destacaram no período, teremos a Sedan e a presença da nossa querida Inês Borgeia, lançando os primeiros cursos via online da São Paulo Escola de Dança, que ele não vem só falar da dança em si, mas de todas as carreiras e profissões que estão ligadas junto à dança, como figurinistas, como diretores de palco, iluminadores, tudo que envolve o mundo da dança. E esses cursos não são somente para bailarinos, são também para educadores de escola, como levar a dança para as crianças nas escolas. É muito importante que as crianças aprendam também sobre dança logo de começo. Por exemplo, os pais têm que estar atentos para uma criança mais feliz, né, professor, como estávamos comentando aqui, que ela tenha educação artística, que ela tenha esportes, que ela tenha cultura. Isso dá um leque para ela poder vivenciar muitas profissões e ter essa formação que encontre uma felicidade em algum lugar, né? Quanto maior a educação, mais sabedoria, não é? E mais felicidade. E cabe ao poder público dar acesso. E isso, graças né? a Deus a gente tem uma cidade extremamente cultural. Eu tenho muito orgulho. Os meus filhos estudaram aqui, fizeram ginástica olímpica, fizeram teatro, fizeram futebol. É uma cidade que abraça, gente, artes plásticas, música. Realmente Piracicaba é pulsante mesmo nessa parte. Eu tive cultural, a oportunidade de participar do plano de cultura do estado de São Paulo, em onde eu pude observar que Piracicaba é uma das maiores cidades culturais do Brasil e do estado de São Paulo também. É verdade, Piracicaba. E engraçado, a gente sabe dos talentos que Piracicaba tem na música, dos talentos nas artes plásticas, e tem também muitos talentos na dança, né, Camila? Eu tenho muito orgulho de dizer que a Sedan, eu posso citar a Monique Cristina, Ivan Domiciano, que se encontram no Johannesburger Ballet, tiveram agora uma turnê em Londres. Temos o Alan Marques na São Paulo Companhia de Dança, temos a Nina Queiroz na França, a Ana Cláudia Maganin, que já esteve na Argentina, hoje está com a gente dando aula, o Matheus Lourenço, que esteve nos Estados Unidos. Olha, eu tenho tenho muitos. Todo mundo que passou pela Sedan, você está citando aqui? E todos os que passaram pela Sedan. E como bailarinos que eu também conheço, que eu tirei daqui, né, que eu consegui antes da Sedan, que realmente me incentivaram e para trabalhar a dança em Piracicaba, que eu falo que é uma cidade de muitos talentos, que foi o André Luiz Malozá, que foi o primeiro bailarino que me foi presenteado pela minha amiga Cidinha Freire, a qual eu consegui levar à Escola de Viena e ao Les Jeunes Ballets de France. E o Denis Pisa, que é atualmente o primeiro bailarino de Hannover. Então, foram esses dois piracicabanos que eu consegui
que me levassem. Eu acho que isso acabou inspirando e veio a Sedan, e daí eu consegui tirar essas pessoas através do poder público, que sozinho a gente não consegue. E até hoje, né, eu agradeço a continuidade e o respeito com o nosso trabalho. Então, já estamos planejando todos esses cursos, e dia 26 de agosto nós teremos o primeiro Dança no Horto, convidando todas as escolas de Piracicaba, e dia 31 de agosto a nossa grande gala. Já tem, então, programação aí para o ano todo. Estaremos também fazendo a nossa audição, porque no final do ano, no dia 16 de dezembro, teremos o nosso Copélia com a Orquestra Municipal Sinfônica de São Paulo, de Piracicaba. Que bacana, que bacana. A Sedan está em atividade, vocês já estão com novos bailarinos? Como é que está a composição do grupo? Estamos com 17 bailarinos, mas para a Copélia nós precisamos de mais bailarinos. É um elenco maior, né? É um elenco bem maior. A pergunta que eu te faço, então, fazer balé é ter felicidade? Muita. Principalmente nesta cidade onde nós temos tantos talentos. Fazer o que a gente gosta, né, Camila? Eu acho que é por aí, né? Quando a gente vê o brilho no olhar, você brilha, seu olho brilha quando você fala do balé, né? Eu, quando falo do jornalismo, quando estou fazendo as minhas coisas, acho que, né, professor, fazer o que a gente gosta é um caminho bem curto para a felicidade, né? Olha, eu não sei se é curto, mas é um caminho bom. Certeiro, né? Um bom caminho. Eu diria que seria um atalho para a gente ser feliz. Descobrir o que a gente gosta de fazer e fazer seria um atalho, né, Lorena? Nossa, total. Acho que esse é que a gente acha que o descobrir o que gosta de fazer é algo muito difícil de se encontrar. E não é. Você só precisa sentir e perceber. Quando você sente e percebe, aí pronto. Aí você só precisa ceder, né? Tem que ceder e aceitar que o que você gosta é o que você tem que fazer, né? É verdade. Mais alguma informação sobre a programação, Camila? Olha, eu convido a todos, né, os bailarinos de Piracicaba, para estarem presentes nos nossos cursos, na Semana da Dança, principalmente, onde vai ser lançado essa plataforma, que eu acho fantástica para a formação, né? Toda a plataforma vai ser certificada, porque além de formação, a Sedan faz o fomento da dança na cidade. Quem dança é mais feliz, com certeza, né? E estamos convidando todo mundo a ser feliz através da dança. A dança não tem idade, né, professor? Começa de criança e podemos dançar pelo resto da nossa vida. Se a gente parar para pensar, né, uma pessoa feliz, como a Lorena estava dizendo no começo, não briga, não quer atrito com ninguém. A gente tem uma cidade mais harmoniosa, ajudar as pessoas a descobrirem, né, o caminho que elas podem percorrer, porque eu acho que são caminhos que cada um desenha o seu, cada um vai. Até eu estava falando para o professor Aish, e eu falei, professor, eu vou te fazer essa pergunta, eu vou fazer já essa pergunta. Felicidade tem a ver, professor, com cultura e com valores? Cultura no sentido, né, da herança que a gente tem mesmo, né? Tem a ver? Tem a ver porque tem a ver com a autoeducação, né? Ou seja, a educação que você recebe, e cultura faz parte, né? Ou seja, nós estamos envolvidos na cultura. Então, é tudo aquilo que a gente recebe por parte da sociedade, né? Desde os antepassados, que vem permeando, né, as nossas ações, nosso entendimento. Portanto, a cultura, né? Cultura, a diversão, e tudo isso faz parte de um contexto muito amplo que leva para a felicidade. A felicidade eu não pode entender como seja uma coisa estanque, né? Não. Quem procura um conceito muito rígido de felicidade quebra a cara, viu? Porque você imagina o seguinte, né? Quando a gente está apaixonado, acho que todo mundo já esteve apaixonado um momento na vida, vocês imaginam como a vida fica muito mais alegre, né? Muito mais viva, muito mais, né, colorida. Ou seja, quem se apaixonou já tem uma noção mais ou menos do que significa a felicidade quando você vai elevando.
dificilmente você consegue, né, alcançar novamente aquele ponto se não estiver muito apaixonado novamente. A mesma coisa a gente sente, por exemplo, quando alguém, uma mulher, por exemplo, ela no parto, né, no final do parto, quando ela recebe, né, a criança, aquele prazer que ela sente, uma grande parte é produzido pela oxitocina, né, que é aquele hormônio, né, que deixa a gente num estágio assim, extremamente avançado. Tudo aquilo são apenas sintomas, né, do que a gente pode alcançar se a gente for realmente feliz. Então a gente não sabe o que é felicidade de fato, a gente tem vislumbre de felicidade. Então a gente tem felicidade quando a gente defende uma tese de doutorado, por exemplo, como eu tive, quando, né, você realiza aquela dança como você realmente quis, ou seja, tudo isso nos leva a um êxtase. Então a gente pode pensar que felicidade é um processo, né, que tudo aquilo que a gente pode sentir é apenas um vislumbre, né, do que seja felicidade. Então a felicidade é uma coisa tão importante para a gente, por isso que a gente faz tanto para conseguir ser feliz, que vale a pena investir mesmo, né? Agora, tem uma coisa, professora, assim, o senhor mencionou aí, né, ter filhos, defender uma tese de doutorado. São, sem dúvida nenhuma, momentos marcantes e que normalmente nos colocam num estado de êxtase mesmo. Sim. Mas a percepção das coisas menores também, porque a gente não pode viver, não consegue, não há possibilidade de viver nesse estado permanente de êxtase, né? Mas as pequenas coisas, falta as pessoas perceberem a felicidade nas coisas mais prosaicas. Hoje, eu vou dar um exemplo, e eu acho que tem muito a ver com a gratidão também, o sentimento de gratidão por aquilo que a gente tem, recebe, né? Hoje eu estava indo levar o lixo da minha casa de manhãzinha eu moro num condomínio, e estava nascendo o dia, e eu estava caminhando até, eu pensei, puxa, que legal, eu posso caminhar, esse arzinho fresco, como isso é bom para mim, né? Como isso é prazeroso, como isso é um privilégio, tendo em vista outras situações, né? Uma coisa mínima, me deu uma sensação de felicidade poder fazer isso. Olha que coisa mais banal. Mas isso é um exercício que a gente deve fazer para conseguir chegar à felicidade nessas coisas, não é? É um processo. O processo que nos encaminha, né, para a felicidade mais plena, vamos dizer assim, ele é cheio de coisas, de detalhes. Agora, o que faz você perceber esses detalhes e achar que são importantes, né, que faz parte, puxa vida, é uma condição na qual você se encontra, porque se você não está nessa condição, você não é capaz de deixar, puxa vida, eu sou capaz de beber essa água, né? Tem muita gente que não consegue nem levar a mão, quem tem Parkinson, por exemplo, não consegue segurar um copo d'água. Tem gente que não pode tomar a quantidade de água que precisa. Meu pai passou por essa situação por 10 anos que fazia hemodiálise, ele tinha uma restrição, ele tinha que tomar 600 ml de líquido por dia só. Quer dizer, isso me fez valorizar, inclusive, né? Poder tomar um copo d'água, como o senhor está mencionando aí, como exemplo, né? Lorena. É que a gente tem um pré-conceito, né, um conceito pré-definido na nossa cabeça, de que a gente precisa o tempo inteiro para ser feliz, a gente precisa estar com essa adrenalina à flor da pele. Só que emoção positiva, existe uma emoção positiva básica, que ela é, assim, de estar em paz, de estar tranquilo, de estar com a vida em equilíbrio. Isso é uma emoção positiva que chama raiz, né? Se a gente for pensar raiz, então, é isso. A gente tende a achar que ser feliz são só esses picos, e não é. Se você acorda bem, consegue tomar um pouco de água, consegue dormir uma noite inteira, isso já te proporciona essa emoção positiva básica, que tem um nome, como que chama, Jorginho? Enfim, não vou lembrar, mas é uma emoção positiva básica, primária, uma emoção positiva primária. A gente precisa valorizar essa sua percepção, nossa, que lindo, isso é primário. E a gente precisa olhar para essas emoções primárias. O acordar de manhã, já temos que ser gratos, né? Sim. Logo pela manhã, agradecer a noite, agradecer o sono, agradecer estar vivo, né? Essa é a primeiro reconhecimento. Eu me mexo, eu falo, eu escuto. Isso é maravilhoso. E a gente não percebe muito, às vezes, essas coisas tão básicas, tão mecânicas na nossa vida, e a gente acaba deixando isso passar, né?
por nada. Cris, eu vou dar um exemplo, tentar dar um exemplo, porque a gente coloca quase sempre numa plataforma que às vezes muita gente fala, mas eu não consigo fazer isso aí, né? Então eu costumo dar como exemplo, qualquer coisa que você aprende, não importa o que seja fazer um bolo, seja ser um ótimo mecânico, fazer uma obra de arte, dançar bem, tudo é um processo. Quando você está dentro do processo, o que acontece? Você começa a aprender, porque você gosta, dá um feedback. À medida que você vai se desenvolvendo naquele processo, né, você vai adquirindo uma habilidade tão grande, né, que você não percebe até, vamos dizer assim, que outras pessoas estão te olhando e te admirando naquele, né, do jeito que você faz. Fala, nossa, a pessoa faz aquilo com tanta facilidade, com tanto gosto, né, que parece, você vê vamos dizer assim, uma doceira que, né, está fazendo o bolo lá com muito carinho, com muito amor, você fica admirado, nossa, tem uma vontade de comer aquele bolo. Ou seja, é um processo que te coloca no caminho. Então, a felicidade, você não pode buscar a felicidade apenas como lá de vez em quando. Não é como uma férias que você vai tirar, olha, só quando tirar férias. Não, a felicidade é um processo diário, cotidiano, em que quando você desperta para essa coisa, cada coisa que você vai fazer, né, ela já te permeia todas as suas ações, de tal forma que nesse processo você tem muita facilidade em não fazer as coisas. Porque quer queira, quer não, quando ele fala, puxa vida, estou admirando essa flor, esse admirar a flor não nasceu na hora para outra. Se você nunca fez aquilo, você não vai conseguir admirar uma flor, só porque alguém te falou. É um processo interno de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de burilamento, né, pessoal, que vai fazendo você determinar beleza onde você não consegue enxergar se você não está preparado. Por exemplo, quando você vê, por exemplo, as danças artísticas, né, as danças olímpicas, danças artísticas, a pessoa faz aquele movimento, você fica encantado mas você não pega as particularidades. Agora, o treinador, o pessoal, né, fala, não, ela falhou aqui, ela falhou ali, ela não fez esse movimento, porque é o aperfeiçoamento da pessoa como um todo é que vai fazendo com que ela perceba nuances, né, aquelas coisas que de fato vão começar a fazer a diferença. Aí sim você tem esse processo de, puxa vida, a gratidão não nasce apenas porque a gente quer, viu? A gratidão nasce num processo de envolvimento com outras pessoas e de saber que, de fato, aquilo nos faz bem. Quando a gente começa a valorizar a gratidão. Aí sim, puxa vida, mas se eu estou vivo, eu estou respirando, tem gente que não pode respirar, meu Deus do céu, que coisa boa que eu tenho. Aí você começa, né, a agradecer alguém, alguma coisa por aquilo que você está fazendo. É isso aí, tá certo, professor, muito bom. Bruno tá olhando para mim aqui, já vai estourar o tempo, já avisei que vai estourar, então a gente vamos aproveitar que nós estamos aqui. Eu vou pedir para você chamar, Bruno, excepcionalmente agora, a Ana Braga, a nossa terapeuta. Tá na ponta da agulha aí? Não tá? Você consegue achar para nós a Ana Braga? Eu vou inverter um pouquinho aqui, gente. Aqui é tudo ao vivo, é tudo no improviso, beleza? Vai. Vamos lá? Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. Conta, como você está se sentindo mentalmente? Muito cansada? Com a cabeça pesada? Vou te dar algumas sugestões de como melhorar isso. Primeira coisa, a gente precisa aprender a se aquietar, a fazer aquela tal de meditação, mas não precisa ser aquela meditação que a gente vê na internet. Pode ficar uns 5 minutinhos de olhos fechados, só percebendo sua respiração. Isso melhora muito todo o nosso estado de ser. Abaixa a sua frequência cardíaca e tudo fica mais calmo. Depois, aprenda a lidar com as suas emoções. Comece a olhar o que acontece no seu dia a dia como se fosse um cenário. Olhe de cima. Se retire da situação. Não deixe o seu impulso tomar conta de você. Perceba todo o seu movimento e seu emocional. Isso é inteligência emocional. É perceber quais são os seus gatilhos que faz com que você tenha certas atitudes que depois você, com certeza, se arrepende e fica remoendo.
Terceiro, aprenda a lidar com a rejeição. Nem sempre o outro te rejeita porque você está errada. Ele rejeita porque é pelo entendimento dele. E o entendimento dele nem sempre é o correto. Então, aprenda a se autovalorizar e ter consciência de si mesma. Não depender da aprovação ou rejeição do outro. Comece a aprender a ficar no seu próprio eixo. Cuide da sua saúde física. Quando a gente cuida da nossa saúde física, nós liberamos endorfina no corpo e a gente se sente muito mais feliz e alegre. Se trate bem. A gente é tão benevolente com os outros, mas tão carrasco conosco mesmo, né? Querendo perfeição. E perfeição não existe nem com o outro, nem conosco. Então, seja mais benevolente com você, veja até onde você consegue ir e dessa forma você vai ter uma semana muito gostosa, com coisas muito mais positivas para olhar do que as negativas. E o seu mental vai se fortalecer. Essa é a minha dica de hoje. Espero que goste. Elas na Pan. 10h06, voltamos com Elas na Pan, que está avançando um pouquinho no horário, porque a pauta está muito boa. Professor Uísque, você falou de mapa da felicidade do Estado de São Paulo. A minha pergunta é, como é que está Piracicaba nesse mapa aí? Olha, embora a gente não possa falar especificamente, né, de um município, porque a pesquisa foi feita para o Estado de São Paulo. Nós dividimos em região, então a gente poderia falar no máximo por região, né? Ou seja, cada região como é que ela se situa. Agora, como a gente tem os dados, né, eu fui fuçar, né, sobre Piracicaba, sobre São Carlos, a gente fuça. E o tamanho da amostra não é tão grande assim, para que a gente tenha dados muito precisos, ok? Mas a nota média de Piracicaba, para os piracicabanos, essa foi a nota 6, tá? De 0 a 10 a nota foi 6. Opa. Então não é uma nota muito grande não, comparado, por exemplo, com Penápolis, por exemplo, que tinha 8,17, né, de média, enquanto que São Carlos teve 5,8. Então, a Piracicaba está um pouco acima de São Carlos. Dá para identificar alguma coisa nisso, professor? O senhor tem memória do que pode ter pesado aí nessa média baixa? Baixa média, né? Olha, é muito difícil, né? Porque cada cidadão, ele coloca aquilo que ele pensa sobre felicidade, né? Então, é muito difícil a gente entrar na cabeça dele e detectar, puxa vida, nós selecionamos pessoas representativas ou não. Mas a gente tem que acreditar que cada pessoa emitiu a sua opinião. Portanto, é a opinião de uma parcela mínima que seja, né, daqui da cidade, que deu essa nota. E a nota média foi 6 Piracicaba. Portanto, né, não é tão alta assim, perante outros municípios, como dizia a Camila, vamos pôr Piracicaba para dançar, para ser mais feliz, né, Camila? Vamos dançar, gente. Olha, temos escolas, clubes, né? Venham assistir a Sedan, as aulas são todas gratuitas, terça, quinta, sexta e sábado, na Paulista, a partir das 14 horas. A gente tem um público, as nossas aulas são portas abertas, para todo mundo assistir e se contagiar. E vamos procurar os nossos cursos aí, gente, e procurar a gente nas redes sociais, com os nossos espetáculos abertos. Pessoal, educação na dança é muito importante para a gente ser feliz. Quem dança não tem idade. Quem dança seus males espanta também, né, também, Camila? Não é só cantar, é dançar também. Tá certo. Um prazer estar aqui com você, Cris, com os meus colegas. Obrigada, ouvintes. É uma maravilha este programa. Obrigada, querida. Foi um prazer receber você. Para falar com você, para saber mais sobre a Sedan, quais são as redes sociais? @Sedan Piracicaba no Instagram. Perfeito. Obrigada pela presença, Camila. Eu que agradeço. Professor Uísque, para falar com o senhor, conhecer seu trabalho, queria que o senhor deixasse contatos, redes sociais ou site. Como é que a gente faz? Eu sou presidente do Instituto Cidades, né? Mas também eu trabalho na Statsol e na Zenbox, que é uma startup e que agora nós vamos nos apresentar lá na Web Summit, que vai ter agora em maio, no começo de maio. Nós vamos estar lá no Rio de Janeiro, né, representando a nossa startup, que é a Zenbox, que trabalha com felicidade organizacional.
Opa! Portanto, a gente vai né, fazer um oba-oba com a felicidade do Brasil e no mundo, se Deus quiser. Zenbox. Então é Zenbox. Tá no Instagram, tem um arroba lá? Tem. Zenbox. Zenbox. E eu queria deixar um abraço aqui, né, para o meu amigo Luciano, prefeito, e vamos tornar Piracicaba uma cidade feliz, viu, Luciano? Ô, Luciano, vamos falar. O Luciano disse que o professor joga golfe com o nosso prefeito aqui, olha que bacana. E agradeço, viu, Cris, pelo convite, viu, e a todos os seus ouvintes aí que estão nos assistindo. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada, foi uma honra recebê-lo aqui, professor. Muito obrigada por vir lá da querida São Carlos para cá para nos atender e compartilhar com a gente seus conhecimentos. E Lorena, você é uma querida, você é uma mulher inteligentíssima, competentíssima no seu trabalho, me sugerindo pautas incríveis. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter trazido o professor Jorge Oishi, viu? Obrigada, Cris, obrigada, né, todo mundo aqui, Jorginho, de ter vindo de lá, mas a gente se conectou num movimento chamado My Yellow Pauses, que é um convite à pausa mesmo, para as organizações, pessoas, a sociedade como um todo, parar e refletir sobre felicidade. É um movimento que a gente se conectou em janeiro, e janeiro foi, que era o janeiro branco, a gente, né, se encontrou lá em São Paulo. Que legal. E aí acabou dando match, e aí eu acabei ingressando no Happiness Team da Zenbox, e a gente, né, trabalha com essa felicidade organizacional e muito voltada para o autoconhecimento. Então, né, o meu papel, né, dentro é construir programas de felicidade para as organizações para aumentar esses índices de felicidade, né? Ele quer transformar o que é só ciência em indicador para tomada de decisão. Que bacana. E hoje, né, eu falo, hoje grande parte do meu tempo é proporcionando e desenvolvendo as pessoas o autoconhecimento, que é fundamental para a gente ser feliz, né? Então, obrigada, Cris, por acolher a minha ideia, sempre muito querida também e atenta, né, aos nossos pedidos e às nossas questões. Obrigada. Viu? Deixa seu arroba aí para o nosso ouvinte. Arroba Lô Mangabeira, no Instagram, lá tem meus contatos, lá tem conexão com o WhatsApp, eu respondo direct, então lá é um bom canal pra gente. Muito bom, eu quero agradecer aos 3 queridos que estão aqui comigo nesse estúdio, dizer que eu estou feliz, fazer o Elas na PAN me faz feliz. Eu quero deixar aqui uma frase da Marta Medeiros, ela diz o seguinte: faça o que for necessário para ser feliz, mas não se esqueça que a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. É isso, eu quero encerrar por aqui. Na técnica eu tive aqui a companhia do querido Bruno Alves, e eu volto na terça que vem aqui na 99.5 a partir das 9 da manhã com Elas na PAN, especialmente feito para você. Me sigam lá no Instagram, vou deixar meu arroba também, @Papo com Cris. E às 11 você acompanha aqui na PAN News o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles. Tchau, Piracicaba, região metropolitana, aquele beijo. Você ouviu Elas na PAN. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.